Então pessoal, como é que é? Estamos aqui em Elvas a ver este magnífico pôr do sol por trás dos arcos. Caiu aqui o sol agora. Chegamos a Portugal, finalmente, depois de andar na estrada imensos dias. Estamos a falar quase um mês na estrada e já estávamos com saudades do nosso cantinho, claro, óbvio. Mas chegar aqui e ainda poder ver este pôr do sol ainda torna a coisa mais especial. Melhor que a imagem, mesmo o vídeo de Elvas. Está quente, em Espanha estava um bocadinho mais quente, portanto também estamos cansados, foi sempre a rolar. Estamos aqui parados, mesmo aqui no centro de Elvas. A minha filha está ali ao telefone. Depois irei publicar os vídeos todos dos sítios para onde nós passamos em Espanha, desde Guadalest, Calp, Benidorm. Passamos por tanto sítio, por Coto de las Canteras. Passamos por sítios que vão ficar mesmo na memória, porque lá está, o objetivo deste canal é nós mostrarmos sítios fantásticos, sítios que fiquem na nossa cabeça e que, com o passar dos anos, esses sítios continuem ainda vivos. E isso não há nada que pague essa sensação, porque, como eu já disse, nós vivemos só uma vez, pelo menos nesta parte física, enquanto estamos cá no planeta Terra. Não sabemos onde é que iremos estar na próxima vida. Por isso é importante nós desfrutarmos o melhor possível e visitarmos este mundo fantástico que tanto tem para nos oferecer. Culturas, comidas, os sítios, portanto, é porreiro. O meu canal, como muitos também sabem, é dedicado à sobrevivência e ao bushcraft, está tudo interligado com a natureza. Agora decidimos, de uns anos para cá, fazer uma experiência que foi comprar uma autocaravana e fazer o contrário do que a maioria das pessoas fazem, que quando pensam ter uma autocaravana, que é compram quando chegam a uma certa idade, a idade da reforma. Nós quisemos fazer exatamente o contrário. Nós quisemos proporcionar os melhores momentos aos nossos filhos antes de sermos idosos. E o conselho que eu dou a todos que estejam a pensar em ter uma autocaravana: não esperem pela reforma, não esperem por ter tempo, porque se vocês não tiverem tempo, o tempo vai se encarregar de ele mesmo arranjar para vocês. Porque eu costumo dizer, nós não sabemos o tempo que vamos durar. Isto é tudo uma caixinha de surpresas, é uma incógnita esta vida. E o facto de nós passearmos de autocaravana permite-nos conhecer sítios diversificados no nosso mundo. E eu, como tenho 2 filhos, portanto, eu e a Cláudia temos 2 filhos, temos a Sofia e o Eduardo, posso-vos dizer que eles principalmente adoram andar de autocaravana. Além disso, o nível cultural deles e o conhecimento deles torna-se exponencialmente alto, porque eu consigo ter uma conversa com os meus filhos sobre sítios onde nós estivemos na Normandia da Segunda Guerra Mundial e eles lembram-se e sabem, inclusive datas. Estamos a falar de miúdos pequenos. Portanto, isso é um estímulo cerebral. Porquê? Porque nós tentamos tirá-los da tecnologia. O que eu estou a fazer agora aqui é tecnologia. O que eu carrego nos canais, no YouTube,
TikTok e Instagram, está relacionado com a tecnologia. Tira-me tempo. Mas eu faço isso com um propósito maior. Eu faço porque gosto, faço para também motivar outras pessoas que também gostariam de fazer e também para deixar memórias registadas daquilo que eu estou a fazer e que possivelmente os meus filhos um dia vão gostar de assistir. Claro que eu tenho tudo guardado em disco rígido, também, tenho backup, mas também ponho de uma forma livre e de acesso a todos nos canais onde eu faço essas publicações. Por isso, meus amigos, se estiverem na dúvida entre comprar uma coisa destas ou igual a esta, que é a mesma coisa, do meu vizinho de hoje, não percam tempo. Se tiverem a hipótese e a oportunidade de o fazer, façam. Porque a probabilidade de vocês gostarem é altíssima. E a probabilidade de vocês criarem memórias através destas máquinas é 100%. Portanto, o que eu tenho a dizer desta experiência que eu já tenho há alguns anos de autocaravanismo é que eu praticamente deixei quase de andar de avião para andar nisto. Eu gosto de viajar, eu sempre que tenho um fim de semana prolongado ou sempre que tenho a possibilidade de tirar um fim de semana, eu vou pegar nesta máquina. Não interessa se vou para próximo do namoro, não interessa se vou para longe. Nós já estamos aqui a rolar há muitos dias, nós já fizemos alguns países, fizemos a Alemanha, já fizemos a França, a Itália, Espanha toda, Portugal, portanto nós já conhecemos imensos sítios. E a vantagem é essa, é que nós não ficamos alocados a um hotel. Isto é o hotel. E ainda há bocado aconteceu nós irmos para um sítio em que não gostamos, aqui em Elvas. Por acaso estavam mais autocaravanistas, mas achei que não tinha muita piada. Primeiro era à frente do centro prisional e depois ao lado tinha a GNR. Não tinha assim muito que ver. Portanto, decidimos vir aqui para a beira dos Arcos. Vamos agora fazer aqui uma refeição com a vista privilegiada. E essa é a vantagem, é vocês onde vão de autocaravana, onde quer que vão, a vossa janela está virada para o mundo. E vocês podem decidir simplesmente onde é que querem fazer a vossa mesa de jantar. Além de que vocês em vários sítios espalhados aqui na Europa conseguem parar em parques fantásticos, em que conseguem pôr as mesas cá fora, conseguem abrir o toldo, conseguem pôr a vossa garrafinha de vinho ou água em cima da mesa e estar ali tranquilos a desfrutar do momento. E isso também não há nada que pague a nós conseguirmos estar parados a desfrutar da vida, para carregarmos a nossa energia que perdemos diariamente a trabalhar e que somos consumidos pelo dia a dia, pela rotina do dia a dia. Portanto, esta vertente de passear faz com que nós consigamos carregar o nosso corpo e estarmos preparados para novos desafios. Por isso, isto não é eu estar aqui a aldrabar, eu estou a dar aqui eu estou a falar aqui com vocês com muita sinceridade. Não é uma coisa, não é tanga, não é. Vocês podem perguntar a qualquer pessoa que faça autocaravanismo e certamente vão-vos dizer o mesmo que eu. Portanto, se têm dúvidas ou se estão a pensar, façam. Façam antes de serem velhotes. É esse conselho que eu dou. Pelo menos, eu desde que tomei essa decisão, acho que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. E mais, para quem faz e trabalha a nível digital, está a saber cada vez mais o pessoal a comprar autocaravanas para viver. Eu não vivo na autocaravana, faço isto para lazer e para férias, e agora há pessoal que está a fazer para trabalho. Muitos marketeers digitais, muito pessoal compra autocaravana para viver e não deixam de ter razão, é o modo de vida.
Primeiro porque não ficam alocados ao mesmo sítio. Depois, também podem trabalhar remotamente onde quiserem. E isso ainda dobra mais a experiência. Pá, eu vou ser honesto, eu, se tivesse a possibilidade de trabalhar só a nível digital, para mim era top. E eu faria isso. Porque isso ia-me permitir eu não estar pendente de estar num sítio para abrir uma loja. Eu não ia estar pendente de estar num sítio a determinada hora para abrir e outra hora para fechar. Claro que quem trabalha a nível digital continua a ter horas, não é? Tem que trabalhar, mas não fica agarrado a um aspecto físico de trabalho. Consegue trabalhar virtualmente. E isto aqui, quando se consegue juntar isto, pá, só pergunto se alguém que está a ver este vídeo se tem esse tipo de trabalho e se usa a autocaravana como casa própria. Gostava de saber qual é a experiência, o que é que acham. Digam aí nos comentários que eu gostava de saber.